Então, eles prosseguem ali. O verdadeiro desinteresse é mesmo tão raro sobre a Terra que, quando se apresenta, pode ser admirado como um fenômeno. O apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade, pois quanto mais o homem se apega aos bens deste mundo, menos compreenderá a sua destinação. Pelo desinteresse, ao contrário, prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Então, quando a gente aprende a praticar o bem verdadeiramente, nós não retrocedemos mais, a gente não regride. Inclusive, essa é uma das leis morais, que é a lei do progresso. Nós temos que progredir, todos nós aqui temos que progredir. Querendo ou não, todos nós vamos progredir. Só que cada um de nós vai progredir de acordo com os seus esforços, de acordo com as suas escolhas, utilizando o seu livre-arbítrio. Então, a gente compreendeu a necessidade do bem, a gente sabe que a gente tem que o quê? Combater o egoísmo. Estamos aí, todos nós, buscando. Mas por que que muitas vezes parece que o mal ele está aí rondando a gente, né? Por que que a gente parece, muitas vezes para nós, que nós temos muito mais atos negativos do que positivos? Aí então Kardec pergunta lá, na 932, por que nesse mundo os maus têm geralmente mais ascendência sobre os bons? E aí eles respondem aos espíritos. Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando esses quiserem, prevalecerão sobre os maus. Ou seja, numa situação de conflito, o que eu prefiro? A omissão. Por que eu prefiro a omissão? Porque é mais cômodo, não me incomoda, não me atrapalha, eu não tenho que tomar uma atitude. Exemplo. Educação dos nossos filhos. Muitas vezes a gente faz o quê? A gente terceiriza a educação dos nossos filhos. A gente faz o quê? A gente deixa com a televisão, a gente deixa com o celular. E por que a gente faz isso? Porque é mais fácil? Ora bolas. Porque educar exige o quê? Exige tempo, exige dedicação, exige paciência, exige renúncia a outros compromissos que eu quero colocar dentro da minha vida. Então aqui eu estou dando um exemplo só para vocês, mas isso a gente aplica a tudo que está relacionado à nossa vida. Então, os espíritos estão falando para a gente exatamente o quê? Dessa timidez. Que a gente não pode ter essa timidez na nossa jornada terrena. A gente tem que se importar, a gente tem que ir à luta, a gente tem que ter consciência. Por quê? Porque dá trabalho fazer o bem acontecer. Dá trabalho a gente fazer as coisas certas. Sempre, gente. Sempre vai dar mais trabalho fazer o certo do que fazer o errado. Mas e aí? Por conta disso eu não vou fazer? Tendo consciência da diferença entre o bem e o mal? Tendo consciência das leis de Deus? Então, a palavra-chave é o quê? É o querer. Mas não é um qualquer querer, é esse desejo que a gente transforma em vontade. E essa vontade é o quê? É ação, é realização. Enquanto eu desejo, como projeto, eu não realizo. Então, vamos lá, outro exemplo. Todos nós aqui desejamos o quê? Que o bem prospere. Isso é um desejo que todos nós temos. Mas é a nossa vontade que vai fazer ele se espalhar. Ou seja, as nossas ações, os nossos bons exemplos. Porque se eu só desejar, não vai mudar nada. Eu vou ficar aqui desejando, todos nós aqui vamos ficar desejando, mas nada vai acontecer. A gente vai continuar estacionado, a gente vai continuar parado. Então, eu tenho que querer, mas eu tenho que querer para realizar. Aí, lá na questão 909, Kardec, então, ele pergunta: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências utilizando os seus próprios esforços? E olha a resposta. Sim. E às vezes até com pouco esforço. Olha só, ele está dizendo para a gente que a gente não precisa nem se esforçar muito para vencer as nossas más tendências. Mas a gente tem tanta preguiça na vida de evoluir, de sermos pessoas melhores, que com pouco esforço. O que lhe falta é o quê? A vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam entre os homens. Então, todos nós estamos aqui dedicando um tempo da nossa noite para o quê? Para estudar um pouco mais, para aprender, para refletir. Para quê? Para que a gente possa exatamente vencer os nossos vícios, as nossas inclinações. Então, se nós temos esse desejo de vencer, esse desejo de enfrentar essas más tendências que a gente tem, todos esses vícios, o que? Da avareza, do egoísmo, da vaidade, da inveja, da agressividade.
Então é o desejo que falta na gente? Não, não é o desejo. O desejo a gente tem de melhorar. A gente tem o desejo de melhorar todo dia. Eu tenho o desejo de emagrecer todo dia. Eu tenho o desejo de me arrumar mais todo dia. Desejo a gente tem vários. Então, se não é o desejo, o que falta pra gente? É a vontade. É isso que falta pra gente. Porque quando eu tenho vontade, eu realizo. Então, quando eu tenho vontade, eu mudo. Quando eu tenho vontade, eu venço essas dificuldades. Quando eu tenho vontade, eu faço o que é certo, mesmo que isso custe para mim mais caro. E aí, ali no finalzinho, então, ele fala, né? Como são poucos os que se esforçam entre os homens.